Pessoal, uma boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria recebê-los aqui. Hoje, nessa segunda-feira, dia 25 de abril, encerrando mais um mês, é a última segunda-feira do mês. E como que o tempo passa? Como que estamos agora iniciando um novo ciclo. E a proposta que eu sempre busco trazer para os nossos encontros é buscar sempre algo do dia a dia que a gente possa aprender com o Espiritismo. Então, hoje, tirando a brincadeira, mas o tema da noite vai ser algo que quem está dentro quer sair e quem não está dentro quer entrar, que é o casamento. Então, essa coisa maravilhosa que é o casamento, imagino que a maioria de vocês aí devem ser casados, vocês sabem que é um grande desafio. É um grande desafio. Dividir a vida com outra pessoa requer um cuidado tremendo. Porque a partir do momento que você faz as suas escolhas, você vai ter as consequências aí das suas escolhas. Mas a partir de quando você monta a sua família, o que você decide e o que você faz não diz respeito somente a você, mas também à sua companheira, ao seu companheiro. Então, aproveitando a oportunidade aqui, queria convidá-los também a seguir as nossas redes sociais, o YouTube, o Facebook. Boa noite também ao pessoal de casa, que eu esqueci de cumprimentar quem está nos assistindo aqui. Mas o porquê de falar desse tema que teríamos aí assunto para falar por 10, 15 anos aqui, se eu começar a falar agora, e nós nunca vamos chegar a uma conclusão correta. Porque cada um tem uma forma de viver, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem a sua familiaridade, cada um tem uma visão diferente. Então, não existe receita para um casamento perfeito. E aí, hoje que a gente está vivendo aí relacionamentos descartáveis, as pessoas hoje se relacionam, casam-se e falam assim, mas espera aí, o que eu vou fazer quando eu me separar? A gente vai entender um pouco o contexto histórico dos casamentos lá de antigamente. Vamos entender hoje como que está aí o comportamento das pessoas, as estatísticas, as regras, como que está também o número de divórcios. Mas e aí? E a pessoa que se separa? Será que ela comete algum pecado? Será que é errado se separar? Porque dizem que casamento é para a vida inteira. Será que é mesmo? Bom, durante essa noite nós vamos apontar alguns aspectos, algumas situações que acontecem, lembrando que cada caso é um caso. O que a gente vive dentro de casa é diferente do que o meu vizinho vive. Então, com muito respeito, hoje em dia é comum a gente comparar o casamento do outro, sendo que isso não é uma coisa adequada. Você não sabe o que o outro está passando. Mas como que fulano aguenta? Ora, não sei, parabéns para ela. Nossa, mas que casal feliz. Não, você não sabe. A gente está vivendo num mundo de aparências. E, enfim, a gente vai refletir sobre esse assunto. Vamos ver o que é que a doutrina espírita fala sobre a união, fala sobre o casamento e fala sobre o divórcio. Bom, o que a gente pode entender ao longo da história é o quê? Os casamentos de antigamente. Se a gente for olhar numa época não tão antiga, mas o que era tradicionalmente, o que acontecia? Casava-se muito cedo. Eu não sei na família de vocês, mas minha avó, por exemplo, na época dela lá, ela nasceu em 1921. As meninas casavam-se com 14, 15 anos. Geralmente com homens um pouco mais velhos, mas casava-se muito jovem. O homem era o provedor da casa e a mulher fazia os serviços domésticos. Então, é muito diferente da realidade de hoje. Haviam muitos filhos. Era muito normal naquela época ter
né? Por exemplo, da minha família, que eu posso citar, a minha avó, por parte de pai, foram 14 filhos. E por parte de mãe foram 10. E por que esse comportamento da época? Porque até em tempos anteriores não existiam métodos contraceptivos. A pílula, por exemplo, só surgiu no Brasil em meados de 1962. Hoje, muitos casais que pretendem aí se unir já pensam em não ter filhos. E aí você pensa, nossa, mas não querem ter filhos? Sim, e está tudo certo. Cada um tem uma forma de pensar. Se antigamente criava-se 10, 15 filhos, hoje o casal ele tem o direito de não querer. Porém, quando o filho tiver que vir, não adianta. Se for uma missão daquele casal, o filho vai vir. Porque a espiritualidade sabe do momento certo e sabe o propósito das nossas uniões. Bom, antigamente, no Brasil colônia, o pai da noiva, olha só para você ver que absurdo essa regra que tinha. Mais antigamente, nos tempos coloniais aí, o pai da noiva ele tinha que pagar um dote, ou seja, né, o pai da noiva ele tinha que pagar para a filha casar. E quando tinha mais de uma filha mulher, tinha que casar primeiro a mais velha. Se não arranjasse o marido para a mais velha, as outras não casavam. As moças tinham que casar puras, porque caso contrário, eram mal vistas e dificilmente algum homem se interessaria por elas. No contexto histórico, voltando mais antigamente, os casamentos eram arranjados. E até hoje isso acontece. Vou explicar para vocês por quê. Especialmente no século XVIII, o casamento arranjado ele acontecia e também tinha o casamento forçado. Ambos eram realizados assim pela pressão familiar, por diversos motivos. Mas assim, na Europa, durante o século XVIII e início do século XIX, começou um movimento intelectual, um movimento literário do romantismo, que apresentou novas ideias progressistas de casamento, onde casava-se por amor. E aí, essa ideia de casar por amor, você escolher a pessoa que você quer dividir a vida, começou a ganhar uma certa aceitação na sociedade. As práticas de casamento variavam muito, principalmente na Europa. E geralmente esses casamentos arranjados eram mais comuns nas classes mais ricas. Por quê? Escolhia-se um noivo rico para uma noiva rica, porque aí as famílias acumulavam fortunas. E isso era normal. Até mesmo é muito comum a gente ver em novelas de época, né? Tem lá a família falida que precisa arranjar alguém rico para casar ali com o filho ou com a filha para poder ali sair da crise. E isso é verdade. Acontecia. E muito do que justificava esse comportamento, não só a questão financeira, mas era muito importante naquelas épocas uma família com um nome ter um nome mais forte ainda, através de casamento, de famílias tradicionais. Um jovem rico não pode casar com uma camponesa, onde já se viu, onde é que fica a honra da família nisso? Então naquela época tinha muito isso. E os casamentos forçados, eles têm um contexto um pouco mais diferente. Os arranjados eram meio que, é porque a gente vai ali, vai ficar rico, vai ter uma vida boa. E os arranjados eram por outros motivos, que é aquele que vai ter que casar e pronto, acabou. Geralmente, quando as moças ficavam grávidas, sem se casar, aí sim era o casamento forçado. Que o pai da noiva chegava lá na casa do rapaz e falava, você vai casar com a minha filha em nome da honra. Isso é um comportamento que até alguns anos atrás ainda existia, né? Me lembro de quando criança, minha avó contando as histórias dos irmãos dela, que era mais ou menos assim.
E não faz tanto tempo assim. Bom, então, se nós formos olhar por esse lado, o casamento ele tinha uma grande relação comercial. Era uma moeda de troca. Então, a gente não está vendo aqui sentimento. Talvez com a convivência você aprendesse a gostar do seu parceiro e tal, e fluir aí uma boa relação. Mas nem sempre isso acontecia. Quando a gente vai falar mais recentemente, uma característica já não tão antiga, mas quando as mulheres se casavam muito jovens, era normal elas não estudarem, porque elas tinham que cuidar de casa. E como sabia-se que naquela época iam ter muitos filhos, então ela ia ter que cuidar de casa e deixar de estudar, porque sabia que aí havia um filho atrás do outro. Hoje, que a gente fala isso esperava-se que as mulheres jovens aceitassem isso como algo normal. A liberdade de escolher um parceiro era anulada e os constrangimentos culturais, por causa dos valores de família e a obediência aos pais, era o que marcava como ponto predominante para um casamento. E existe hoje algumas organizações religiosas em que os membros dessas organizações estão ali juntas num culto e o líder religioso entende que o Espírito Santo está falando, olha, você tem que se casar com aquele moço ali. Isso acontece nos dias de hoje. Mas aí é uma particularidade, não vamos condenar, aceita-se quem quer. Falar de casamento não é uma coisa fácil. Então, por que não é fácil? Porque aonde tem ser humano tem conflito. Você não vai concordar com tudo. Então, no casamento ele não é diferente. Vai ter muito conflito. O que é que eu posso contribuir para a vida do outro para que esse casamento seja leve e perfeito? Casamento é construção. E quando você decide dividir a sua vida com alguém, você realmente tem que ter esse propósito, que você vai ter que renunciar de muita coisa. Porque até então, quando você pensa só em você, é aquilo que foi dito no começo. Ótimo, você toma as suas decisões. Mas a partir do momento que você divide a sua vida e constrói a sua família, muita coisa precisa ser revista, precisa ser repensada. A gente não pode agir por impulso, apesar de que às vezes age. E se há conflitos, há problemas. E é muito comum a gente ver em casais mais novos falando, mas ele não era assim. Mas ela não me maltratava desse jeito na frente dos outros. Aí é que está um grande apontamento que a gente precisa se enxergar. Falar de relacionamento é uma coisa muito difícil. Por quê? Quando a gente está apaixonado, a gente não vê os defeitos do outro. Quando você está ali naquela empolgação, você até vê alguns defeitos. A pessoa demonstra isso, mas às vezes a gente não quer enxergar. Então, o namoro, por exemplo, é uma importante fase, pois na maioria dos casamentos, a pessoa já demonstrou naquele período ali do namoro quem ela realmente é. Então, a gente precisa respeitar a individualidade de cada uma das pessoas e a individualidade dos casais. Por mais que você esteja junto, você precisa ter o seu momento de reflexão, o seu momento para pensar. Porque nós estamos aqui para construir. E escolher alguém para viver a vida, a gente tem que abrir mão ali do nosso orgulho. Porque numa discussão, por exemplo, por mais boba que seja, se a outra pessoa estiver certa, é comum você não dar o braço a torcer. E aí? São pequenas coisas que durante o dia, durante a semana, durante o mês vão se desgastando. E aí é que está
Se nós não tivermos uma cabeça firme e voltada no que realmente é um casamento, a nossa cabecinha aí às vezes toma decisões erradas, precipitadas, e dependendo do que você faz, não tem mais volta. Para um casamento ser real, ele precisa ter um propósito, tem que ter um objetivo. Não tem como você dividir a sua vida sem traçar ali alguma meta, algum sonho. Você está dividindo ali a vida com uma outra pessoa. Essa pessoa que você escolhe, porque antigamente não podia escolher, mas hoje você escolhe quem você quer do seu lado. Então, tem que se estabelecer ali respeito. É a base principal de tudo. Problemas vão vir, discussões vão surgir, mas aonde tem respeito, tende a ser mais firme, tende a ser mais consolidado. Mas hoje, quando a gente fala em construir, em fazer uma família, qual que é a reclamação que a gente vê muito nos consultórios aí de psicologia, que as mulheres falam? Tem horas que eu penso que sou a mãe do meu marido. É muito comum isso. Mas normal, está tudo certo. Com a convivência, a gente vai vendo, a gente vai estabelecendo ali qual é o nosso papel. Dentro desse casamento, dentro dessa família, o que eu sou? Eu sou o marido? Eu sou o pai? Eu sou o filho? O que eu sou nessa família? São funções que a gente vai ter. Ontem vocês eram filhos. Hoje vocês são esposas, são maridos. É diferente. Então, a partir do momento que você consegue construir uma família, tendo filhos, por exemplo, a situação fica ainda mais complicada, mais difícil, porque é um desafio muito grande. Porque aquela criança, aquele espírito que nasceu ali, é responsabilidade sua de você cuidar. Eu já vi muitos casais que estavam ali em crises e a criança vem e harmoniza tudo. E nem sempre isso acontece, às vezes é o contrário. O casal está muito bem, chega a criança e o casal se separa. Existe certo e errado nessas relações? A gente não sabe o que cada um está vivendo. Então, é muito importante a gente refletir sobre o que nós somos, qual é a nossa função dentro da nossa família. Por isso, as nossas escolhas, principalmente aos filhos. Bom, alguns comportamentos que prejudicam as nossas relações. Quando você escolhe alguém para dividir a sua vida, você quer que essa pessoa torça por você. Para os homens casados, há algo incrível que é a sinceridade da esposa. Quando ela vê que você está ali numa decisão ali errada, olha, não está num caminho legal, ela vai te falar, para depois dizer, eu te avisei. Mas, uma coisa que é importante, sempre que você aconselha quem está do seu lado, sempre que você está vendo ali algo que não está legal, a gente também tem que olhar para dentro de nós. Por quê? Às vezes o meu parceiro, a minha esposa ou o marido está tendo uma carreira bacana, está tendo ali um destaque muito grande no que ele faz. E é normal a gente sentir um pouco de ciúme. Normal, somos seres humanos. Então, sempre que a gente for aconselhar alguém, será que o que eu estou fazendo para o meu parceiro, eu estou contribuindo? Porque o ciúme, ele começa devagarzinho. Você vê uma situação, não conversa, não dialoga, guarda para você. E vai guardando. Isso para ambas as partes. E aquilo vai ficando na cabeça. E aí qualquer coisa que um outro faça pode gerar ali uma desconfiança. E aí aquela relação vai se desgastando. Porque o outro não sabe que está te incomodando, porque você não falou. E aí, se você não fala, então está tudo certo, está tudo bem, está tudo em paz, e não está.
O diálogo é fundamental. Então, a esposa, quando ela se torna mãe, ela tem uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade também tem que ser dividida com os pais. É muito difícil você criar filhos hoje em dia. Então, sempre vai ter um fator externo para atrapalhar a sua vida familiar. Sempre vai ter. Às vezes é um amigo invejoso, é um parente que vai falar, vai inventar coisas. E aí? A felicidade, a sua felicidade incomoda alguém. Não tenha dúvida disso. Isso é fato. Porque a gente vive numa sociedade em que somos espíritos ainda não tão evoluídos assim, e é muito, muito comum eu querer ter algo porque o outro tem. Então, se na minha casa é aquela brigaiada e eu vejo ali o vizinho saindo de mãos dadas com a esposa dele, eu penso, nossa, acabei de brigar com a minha mulher. Opa, nossa, eles saem de mãos dadas. Nós temos ainda instintos em algumas pessoas, que é esse instinto de ver e achar que aquilo pode ser vivido por ela, mas não. Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu momento. Então, as nossas escolhas afetam muito o que a gente vai viver daqui adiante. E o casamento, para ele ser feliz, tem uma série de coisas. Agora, para ele ser um fracasso, nem sempre o fracasso é algo ruim. Às vezes é uma libertação. Nós vamos citar aqui algumas situações que acontecem muito. E aí vocês vão se perguntar se não é bom separar quando a relação é desse jeito. Mas não somos nós do Centro Espírita que vamos determinar se vocês devem continuar com quem vocês estão, se vocês devem se divorciar. Não. O Espiritismo nos dá a liberdade de tomarmos as decisões das nossas vidas. Sempre que a gente for pensar em algo que seja drástico, que a gente possa elevar o nosso pensamento para a espiritualidade, porque nem tudo são flores. E para mostrar isso, o Brasil bateu recorde no ano passado com mais de 80 mil divórcios. Eu vou trazer um dado aqui para vocês, que é muito referente à pandemia, onde muitos casais ficaram ali fechados o tempo todo em casa, e viram que, não está legal. Vou ler aqui os dados para vocês. No ano passado, 80.573 casais desfizeram a união. Desde quando começou essa contagem de separação no Brasil, que foi em 2007, foi o recorde. Ano passado foi onde mais teve separações. O índice é 4% maior do que o verificado em 2020. E quando foram lavradas 77.509 escrituras de separação. Só nos 4 primeiros meses de 2022, nós aqui no Brasil já registramos 17.013 desenlaces matrimoniais. O que impulsionou, principalmente no ano passado? A crise sanitária causada pela Covid-19 e a formalização de uma separação ficou mais fácil. Então, antigamente já existiam casais separados, só não eram no papel. Agora, por que as pessoas se separam? Primeiro, o desgaste da vida a dois. Se o casamento é uma construção, é uma união, é muito difícil você conviver com uma pessoa que só reclama. Você chega ali numa praça e fala, olha que árvore bela. Mas olha ali, está caindo tanto de folha ali, está sujando. Pessoas negativas tendem a ficar sós. Porque ali você vai lá, você prepara aquele almoço, você prepara ali um frango gostoso com um tempero que você fez com o maior carinho, você faz para aquela pessoa degustar. Ela chega e fala, faltou sal. Então, pessoas negativas. Outra coisa, que é um fator
predominante: traição. É muito difícil uma pessoa que recebe a traição perdoar. Quando ela consegue perdoar, que bom, que ela possa seguir daqui para frente, que eles possam ser felizes. Mas para quem recebe isso, é como se fosse um punhal nas costas. Você confia a sua vida para aquela pessoa e ela te trai com outra. Esse é um dos fatores que nas terapias de casais os psicólogos falam muito. Superar uma traição, porque causa muitas feridas emocionais. Feridas tão fortes que às vezes aquela pessoa traída não tem condições emocionais de seguir futuramente com outro relacionamento, porque ela ficou traumatizada. Então, é importante a gente pensar antes de fazer as coisas. Coisas que as pessoas se separam, problemas com dinheiro. É muito comum a gente ver pessoas felizes, alegres, bacanas, mas o financeiro ali deu uma balanceada. Aí a pessoa chega e fala para outra: olha, eu me controlo, mas não dá. Eu vou ter que te salvar sempre. Eu vou ter que entrar no buraco porque você não se controla. E isso é um dos fatores que acontece muito as separações. Falta de proximidade, falta de comunicação, o excesso de controle. Não sei se vocês conhecem casais assim. Eu conheço muitos. A gente está conversando, bacana, legal. Chegou o marido, chegou a esposa, a pessoa muda a postura. Nem olha para o lado. Ah, mas fulano é assim, fulano é duas caras. Não julgue. Você não sabe o que ela passa dentro de casa. E aí vem aquelas perguntas: mas por que fulano não se separa? Você não sabe. Muitas vezes um depende ali do outro financeiramente, emocionalmente. Não é fácil. E a violência. É triste a gente falar isso. Mas em 2013, um outro dado estatístico é que houve um estudo no Brasil falando que a cada 7 segundos uma mulher é agredida pelo marido. 13 mulheres morrem por dia vítimas de feminicídio. Violência verbal, moral, sexual ou física precisa ser denunciada. Então, eu me lembro um dia que eu estava indo para o trabalho e eu vi uma reportagem nesses jornais que passam de manhã de uma senhora que comprou uma caixa de cerveja porque o marido dela morreu atropelado na estrada. Então o repórter estava lá falando: olha, estamos aqui ao vivo, aconteceu um acidente, vamos chamar ali, vamos procurar a família. E na hora que voltou o link ao vivo, que o acidente foi bem na proximidade da porta de casa, a mulher estava feliz. E aí o repórter perguntou: nossa, mas o seu marido está ali. Ela falou: mas ele me batia tanto que graças a Deus que ele morreu, eu preciso comemorar. Então, olha para vocês verem que falar de casamento, falar de relação é uma coisa tão complexa. Vocês conseguem perceber que não tem ali o certo ou o errado? Quem sou eu para julgar essa mulher? Eu não sei o que ela passava. Dependendo se um dia ela me contar a história, eu até abro uma e tomo com ela. Falo: opa, vamos comemorar. Porque é sério, gente. Pensa bem. Né? É claro que discussões são normais. Mas olha o ponto de você ser refém de uma pessoa e comemorar a morte dela. Gente, eu acho que do que eu já presenciei em velório, uma das dores maiores é quando você perde um companheiro. A pessoa chegar a comemorar é porque realmente o negócio estava ruim. E situações como essas, a falta de sonho comum, a falta de querer algo de bom para o outro, alcoolismo. Não sei se vocês têm a oportunidade de conviver com pessoas que têm alcoólatras na família. É tão difícil, todo mundo sofre.
Eu posso citar casos em que eu conheci uma senhora que todo mundo falava para ela: você tem que se separar desse marido aí. E ela falava: mas se eu separar dele, ele vai estar sozinho no mundo, porque a família não quer, ele só tem eu. E aturou esse alcoólatra por muitos anos, até o dia que ele morreu. E no dia que ele foi, estava ela com a consciência tranquila. Agora, não é porque uma pessoa conseguiu ter essa resiliência de estar ali ao lado o tempo todo, não significa que outra pessoa também deve fazer. Como eu disse para vocês, não tem regra, não tem certo, não tem errado. Eu não sei o que cada um passa. Seria muito bom se nós tivéssemos esses casamentos aí de resgate, que faz bem. Opa, espera aí, eu vou abrir mão um pouquinho aqui de mim para assistenciar essa pessoa, que eu sei que esse alcoolismo dele é uma doença, ele já perdeu o controle. Mas se ponha no lugar dessa pessoa. Será que se fosse eu, será que se fosse você, a gente aguentaria isso? É muito difícil. O que é que o Espiritismo fala? No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo em que fala: não separeis o que Deus juntou. Eu vou ler só uma parte aqui para vocês, para a gente refletir junto. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos e os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países que elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério no outro país e noutra época, pois pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros países é necessário, além desse, o casamento civil. Em outros, finalmente, somente o casamento civil basta. Por exemplo, aqui está resumindo que no nosso planeta que a gente vive, cada um tem uma cultura, né? Existem religiões aí que um homem pode ter aí mais de 4 mulheres, né? Aqui fala que é muito comum, tem alguns lugares em que o que vale é só o casamento religioso. No Brasil, por exemplo, a pessoa tem o casamento civil e se ela se sentir à vontade, se ela tiver alguma etnia religiosa, ela pode casar numa igreja. O Espiritismo não costuma realizar cerimônias de casamento, né? Mas a gente vê muito, é muito comum a cerimônia do casamento na igreja católica, na igreja evangélica, né? Isso é um direito que o casal, se achar conveniente, ele pode ter. Voltando à leitura, mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua entre os esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente, a amá-los e cuidá-los, mas também fazê-los progredir. Na lei civil, porém, os compromissos que ela faz não se contrariam a suprir a lei do amor. Não será, então, supérflua a lei civil. Os obstáculos do cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. O casamento é um encontro de almas.
A lei divina estabelece que é o encontro das almas afins. Aqui, independentemente da condição sexual das pessoas, o casamento é uma união de almas. Agora, cada um de nós tem que ter a sua maturidade, olhar para si, ver quais são os seus propósitos, os seus princípios. Quando você constrói a sua família, quando você se fecha ali nesse ciclo novo, que é dividir a vida, os obstáculos vêm, e o principal desafio do casamento é justamente esse, superar o obstáculo. Existem pessoas que não pretendem se casar e são muito bem resolvidas quanto a isso. São pessoas legais, extrovertidas, vivem muito bem a sua vida e não necessitam de uma companhia. Mas a partir do momento que você decide juntar-se a alguém, a nossa maturidade tem que ser essa, de construção. E você só vai conseguir sair bem da tarefa através dos obstáculos. Pode parecer estranho, né? Porque no romantismo a gente fala que é tudo lindo, é tudo perfeito, mas não. O negócio é através das dificuldades. Quando o meu parceiro ou a minha parceira tem ali um grande problema, é nesse momento que eu devo agir na vida dela ou na vida dele. É nesse momento que eu devo mostrar o propósito que eu me coloquei ao juntar-se com aquela pessoa. É saber que no momento da tristeza, da profunda dor, eu possa ter alguém para dividir esse meu sofrimento, que eu possa ter ali alguém para me amparar e vice-versa. Então, a relação de respeito e confiança, ela é fundamental. Não tem como a gente ter uma base sólida sem esses dois princípios. E o que o Espiritismo fala sobre o divórcio? No mesmo capítulo, a mensagem é: o divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. E não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes, que por autoridade própria e em nome da religião hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis de vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta-se, porém, no princípio não foi assim, e isto é na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição. Nenhum ensejo devam ao repúdio. Aqui a mensagem é bem clara. O divórcio, ele vem separar o que de fato já está separado. Se nós não conseguimos ali construir, a gente também tem a oportunidade de não ficar preso naquilo que nos torna infeliz. Vai mais longe, especifica o caso em que pode-se dar o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre que se tenha em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir o uso em bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento.
Era, de certo modo, uma lei civil subestimada por outra lei civil, mas que, como todas as leis de natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Aqui fala muito sobre as situações de quando você é casado e, existem aí conceitos religiosos que dizem, você casou uma vez, você não pode casar de novo, porque senão você vai estar no pecado para sempre e vai viver no inferno. Existe isso, mas não, aqui diz que não. Aqui diz, nesse capítulo, que havia uma restrição para que o negócio não virasse festa também, né? Mas, o que acontece? Quando a gente, querendo abolir o uso bárbaro desse negócio de separação, ninguém é obrigado a conviver com quem não constrói com você. Se nós estamos separando daquilo que já está separado de nós, Deus nos dá a oportunidade de se reconstruir. A vida é sempre uma reconstrução. Se você não é capaz de valorizar a pessoa que está do seu lado, olha, não tem problema. Virá uma outra pessoa que vai cumprir muito bem o papel que você não faz. Isso em qualquer área da nossa vida. Começa a trabalhar mal para você ver. Vai vir um outro ali e vai pegar o seu lugar. É claro que não dessa forma grotesca que eu estou falando aqui. Mas é a oportunidade. Se eu não sou capaz de construir, de sonhar com a pessoa que está comigo, poxa, então ela merece alguém muito melhor do que eu. Porque o defeito não vai estar nela, vai estar em mim. Se eu não torço por essa pessoa que divide a vida comigo, meu Deus, que tipo de gente que eu sou. Então, a união de almas e a comunhão dos sonhos. Esse é o sentido de um casamento. E aí você vê pessoas ali que casaram por 20, 30 anos e se separaram. Tá certo. Elas aprenderam, elas dividiram, elas construíram. E agora chegou um momento da maturidade delas em que cada um vai seguir o seu caminho. E está tudo certo. Não deu para continuar? Tudo bem. Mas que haja respeito. Mas eles tiveram vários filhos. Poxa, que bom. Que os filhos possam entender o momento daquele casal. Porque não existe receita. Mas eu queria viver para sempre. Tá, mas esse para sempre exige um grande esforço da gente. Que a gente possa sempre contribuir, que a gente possa sempre somar. E tudo é válido. Tudo é válido. Quando você consegue contribuir para a vida do outro e seguir até o dia da sua morte, bacana, que bom. E quando chega o momento de cada um seguir o seu caminho, tá bom. Você contribuiu da forma que você pôde. Espera-se que essa pessoa, ao te deixar, ou quando você deixar alguém, se isso acontecer, que fiquem boas lembranças, que sirva de experiência para os seus próximos relações conjugais. A cada escolha, a gente tem uma renúncia. Construir, dividir, progredir. Talvez seja essa a fórmula da gente conseguir andar juntos. Mas como eu disse para vocês, não tem receita, não é fácil. Falar de casamento é uma coisa que cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de viver, coisas banais, mas estragam ali a relação. A fulana vota em um, você vota no outro. Meu Deus, em ano de eleição, então, nossa, é briga até o final do ano, por coisas bobas. Então, o diálogo é fundamental. E o Espiritismo vem mostrar para nós que ninguém é obrigado a ser infeliz. Ninguém é obrigado a ficar preso com quem não contribui com o seu sucesso. Mas alerta que é uma construção, alerta que é um desafio, que você vai ter ali momentos que você vai perder a sua paciência, você vai ter momentos ali que você vai ser convidado a ser resiliente, porque vai vir um problema financeiro, vai vir um problema, enfim, diversos. Quem tem uma vida dois sabe como é isso. Às vezes um está num momento bacana, o outro já não está tanto. E aí? Um precisa equilibrar o outro, mas é tão difícil. Então, nada melhor do que a gente chegar em casa, refletir, pensar, construir o que eu posso fazer para o outro. O casamento não é mais sobre só você, somos nós. Quando a gente
entende essa mensagem, sabe o quanto difícil é seguir, vem a luz aí do Espiritismo para nos dar força. Vem a luz do Espiritismo dizendo que você é livre, que você saiba fazer as suas escolhas, que você saiba ali tirar ouro dos seus desafios. Então, mas e aí? Com quem eu devo me casar? Com quem eu devo dividir minha vida? Será que eu estou disposto a abrir mão de mim para construir a minha família? É tão difícil. Se a gente for parar para pensar, a gente não faz, a gente não sai do lugar. Mas olhe para as coisas boas que você já viveu na sua relação familiar, no seu casamento. Vai ter momento ruim, vai ter momento difícil, mas foca nas coisas boas. Pensa nos momentos alegres. Reconstrua esses momentos alegres, porque crise todo mundo vai ter, problema todo mundo tem. Então, que a gente possa ver os momentos de união. Nossa, tá tão conturbado hoje. Conversa com seu parceiro, conversa com a sua esposa, com seu marido. Lembra daquilo que vocês eram no começo. Cheio de sonhos, cheio de vontade, cheio de, querendo aí desbravar uma vida inteira pela frente. Será que tudo isso se acaba tão facilmente? Aí lembra-se daquela mulher que comemorou o marido comprando cerveja. Será que é isso que eu quero ser para o meu parceiro, para a minha parceira? O Espiritismo vem dizer isso para nós. A gente precisa fazer as nossas escolhas. Você tem a liberdade de continuar ou não os seus laços, mas sempre com responsabilidade emocional. Não é certo, não é justo você chegar amanhã, tchau, estou indo embora, esquece que eu existo. Não é assim. Hoje a gente vê casais fazendo isso. Mas calma. Vamos rever que nem tudo é tragédia. Muito pelo contrário. Quando a gente consegue voltar o nosso pensamento para o propósito e para o objetivo, a gente vê que por mais dificuldade que tenha, sim, é possível ser feliz, mesmo com as dificuldades. É a coisa mais bela que tem, é quando você pode ali confiar na pessoa que você escolheu para dividir a sua vida. Você confiar, abrir seu coração e falar, olha, hoje eu não estou bem, conversa comigo. O diálogo é uma coisa que tem que ser jamais esquecida, tem que ser praticada. Está aí o segredo. Está aí o segredo da gente evitar aí grandes problemas, evitar aí confusões que muitas vezes é o que o nosso obsessor ali está querendo. Então, que a gente possa entender o casamento não só como a união de duas pessoas, mas o casamento ele é uma família. Então, preserve a sua. Mas é claro, dentro daquilo que é possível suportar. Dentro daquilo que você realmente saiba que não vai te prejudicar. Eu acho que eu falei demais. Que a gente possa pensar no conceito de família nosso. Tanta coisa que a gente pode construir e vamos olhar para dentro, olhar para nós. O que é que eu posso ser na vida do outro? Será que eu estou desempenhando bem o meu papel? Será que a gente possa pensar? E lembrando que ninguém nasceu para ser infeliz. Que a gente possa voltar para as nossas casas, pensando, refletindo, numa coisa que é muito boa. O casamento ele é maravilhoso. Tirando a brincadeira de lado, ele é muito bom. Você poder compartilhar, ter força para viver. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, que a gente possa dividir a nossa vida, que a gente possa não dividir, vamos trocar esse pensamento. Casamento você não divide vida com ninguém, você completa. Então, de tudo que a gente falou até agora, que é dividir, vamos pensar de uma outra forma. Não vamos dividir, vamos completar ali. É diferente. A divisão parece que você está tirando algo de você. Quando você completa, a sensação que a gente tem é que você está ganhando isso para você. Então, que a gente divida bons momentos, que a gente divida superação
e que a gente tenha sempre confiança e respeito. E isso não é só para casamento, não. Para qualquer relação da tua vida. Entre amigo, família, trabalho, a gente lembra sempre. Respeito, consideração. E é isso que eu tenho para passar essa noite para vocês. Que a gente possa voltar para as nossas casas mais tranquilos, pensando naquilo que a gente pode propor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu queria agora fazer uma oração final. Vamos sentir aqui essa energia desse centro agora, que a espiritualidade que está aqui possa levar um pouco de tranquilidade para nossas mentes, que possa levar um pouco de paz para os nossos corações, que a gente tenha força para continuar essa semana de muita luta, de muita batalha, de grandes esforços, que a gente possa voltar mais calmo, mais sereno. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Que as nossas preces, que o nosso sentimento chegue até as forças supremas e que essa energia que está aqui agora possa ser compartilhada para todos aqueles que sofrem, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão morando na rua, aquele coração que sofre, que receba essas energias salutares que a espiritualidade deposita aqui em nós nesse momento e que a gente tenha força para seguir. E que assim seja. Graças a Deus.